E aí, meus amores da tendência, aula de biologia com a professora Ana Lia pro terceiro ano, amores da minha vida. Aula sobre quinidários, filo dos quinidários, aula 1. Amorizinhos, mais uma semana, mais um filo. Meu grande desafio é tentar reduzir esse filo a um vídeo. Não prometo, porque dos poríferos eu consegui, porque é um filo menor, mas agora a gente tá falando de animaizinhos um pouquinho mais complexos. Animaizinhos que afinal você já os sentiu na pele, já os viu na praia, já tem um contato um pouquinho maior, porque eles já são animais que apresentam estruturas um pouquinho mais complexas e que são de vida livre, são natantes, estão aí às vezes no litoral, local onde moramos e aproveitamos nossas férias. Se tudo der certo, em breve estaremos no mar novamente. Então, quem são os quinidários, meus amores? Exemplos, nossa amiga água-viva, né? A amiga caravela, caravela antigamente encontrada só em alto mar, no verão passado teve infestação de caravela no litoral de Santa Catarina, né? Inclusive aconteceu uma experiência com uma pessoa muito próxima minha, num contato com a caravela, passou muito mal. Aí a gente tem as anêmonas, que são animais de vida fixa já, que são extremamente importantes. Quem nunca viu o Nemo, Procurando Nemo, que vive numa anêmona porque ele é um clownfish, que é um tipo de anemone fish. Existem várias espécies de peixes que têm um muco de proteção em que os tentáculos da anêmona não os machuca e eles vão viver ali numa relação de benefício mútuo. As hidras, que também são muito parecidas com as anêmonas, mas elas são mais fininhas, têm vida fixa. E as vespas do mar são animais, olha o tamanho de uma vespa do mar aqui, ó, em relação, tá dentro desse vidrinho em relação ao ser humano, que tem algumas espécies mortais e que tem só em determinadas regiões, por exemplo, na Oceania, próxima da Austrália. Existem alguns locais que a pessoa tem que, se entrar na água, está totalmente protegido porque o contato pode ser mortal com um animalzinho pequenininho. O que todos esses animais têm em comum? Eles são transparentes? Não, nem tanto. Olha lá, a anêmona é até coloridinha. Todos eles têm boca, já vão ter boca, e tentáculos em torno da boca. E todos eles, o nome desse filo é filo dos quinidários ou selenterados, e o nome do filo se dá devido as células que estão presentes nesses tentáculos. Que células são essas? São células urticantes, células quinidoblastos ou quinidócitos, que tem uma estrutura ali, uma toxina, eles guardam uma toxina que pode ser mais ou menos agressiva ao hospedeiro, ok? Tem espécies que vai ser só um desconforto e tem outras espécies em que o ser humano, se entrar em contato, pode correr algum tipo de risco fatal. Então vamos ao filo, as características. Eu comecei do fim, onde tem o desenho, e aqui está o filo dos quinidários ou selenterados. Então o que a gente tem que saber? O primeiro é essa célula que são os quinidócitos ou quinidoblastos, que já falaremos um pouquinho melhor sobre. Mas antes disso a gente tem que saber que eles podem ter vida fixa, que a gente chama que é o pólipo, né? Que aí acaba que eles são sésseis é vida fixa, ou as medusas, que são as de vida livre, ok? As que nadam, que têm estrutura natante. E agora, meus amores, esses são os primeiros animais que a gente vai começar a classificar em relação à embriologia. Eu falei para vocês que os poríferos, por não terem tecidos verdadeiros, a maioria das bibliografias nem os classifica. E aí a gente também não classificou. E agora as águas-vivas sim terão tecidos embriológicos, só que apenas possuem 2. Vocês já estudaram embriologia com o Geraldinho, então vocês sabem que existe apenas 2 tecidos embriológicos, que depois, nos outros seres vivos como nós, esses 2 vão se transformar em 3, mas no primeiro momento aparece a ectoderme e a mesentoderme, que depois, nos que são triblásticos, essa mesentoderme vai se dividir em mesoderme e endoderme. Só que aqui, nas águas-vivas, nos quinidários, só fica ectoderme e mesentoderme, e desses tecidos embriológicos já vão surgir as estruturas do animal adulto. Então, ele é um ser vivo diblástico. Anota aí essa característica embriológica. As águas-vivas são diblásticas, os quinidários são diblásticos. A simetria deles continua sendo simetria radial, porque, Anneli, eu preciso que tu desenhe uma água-viva. Eu vi o desenho, mas eu vou fazer aqui. E eu quero que tu desenhe para me inspirar. Eu faço, até eu consigo fazer uma
Água viva, olha só ela aqui, ó. Ela tem esse formato circular, que se eu olhar ela de barriguinha pra cima, digamos assim, eu vou enxergar isso daqui, ó. Eu vou enxergar um disco. Então, por isso a simetria é radial também, que para eu ter duas partes iguais da água viva, é só eu cortar desde que eu passe pelo ponto central, ok? E isso significa que os órgãos se distribuem, né, de maneira radial. Outro detalhe, são diblásticos, simetria radial. E em relação ao celoma, vocês já viram isso em embriologia, os seres triblásticos é quando a gente começa a classificar se tem ou não tem celoma, que é uma cavidade entre os tecidos. Então, quanto ao celoma, a gente não classifica aqui. E a outra coisa importante é em relação à origem da boca, ok? A gente vai ter sempre a classificação seguinte: se o blastóporo origina a boca, são protostômios. Se origina o ânus, são deuterostômios. Os únicos que são deuterostômios são as estrelas e os cordados, equinodermos e os cordados. Então, eles são protostômios, ok? Agora, gente, vimos as características embriológicas, são de blástico, simetria radial e protostômios. E agora uma coisa muito importante, meus amorezinhos. As características que eles começam a demonstrar. E sempre a gente pensa, os animais mais simples são as esponjas. Deles surgiram os quinidários. E aí por diante, os animais vão evoluindo e se transformando a partir dos mais simples. Então é muito comum a gente falar, são os primeiros a apresentar, os primeiros animais, porque os próximos que se formarem a partir deles, né, ao longo da evolução, já terão essa característica. Então, como eu falei, as esponjas, os quinidários, eles vão ter apenas digestão intracelular, porque tudo é feito célula a célula. Já, gente, a nossa amiga aguinha viva vai ser o primeiro a apresentar uma cavidade digestiva. Essa cavidade digestiva é super importante. Essa cavidade digestiva se chama cavidade gastrovascular. Anota isso. Cavidade gastrovascular. Aí agora os teus neurônios estão lembrando que a gente já tinha visto isso no segundo ano, porque eu martelei. São os primeiros, anota junto a essa expressão, cavidade gastrovascular. É uma cavidade digestiva, eles são os primeiros a terem uma cavidade em que eles têm digestão extracelular. Ou seja, vem um peixinho aqui, feliz e contente, como se a vida fosse apenas nadar e nadar. Eu continuo a nadar, continuo a nadar. Ele está nadando. E aí, infelizmente, para ele, no caso, os tentáculos tocam nele, o paralisa devido à toxina, que a gente já vai falar. E essa aguinha viva internaliza este peixinho para sua cavidade gastrovascular. O que vai acontecer? Ela vai nessa cavidade lançar enzimas que vai quebrar esse peixinho em micronutrientes e aí a partir disso esses nutrientes vão ser absorvidos para começar a digestão intracelular. Então, primeiros a terem cavidade gastrovascular, primeiros a ter digestão extracelular e também obviamente vão ter intra, e isso é uma evolução. Todos os demais terão nome da cavidade gastrovascular. Beleza? Que mais, Analia? Estou vendo que não conseguirei terminar quinidários em um vídeo, porque é muito detalhe. Ai, tudo bem. Aí, que mais? Coisas que são importantes. São de ambientes aquáticos, marinhos e de água doce. Bem comum no marinho, mas tem água doce. Inclusive, tem determinadas espécies lá, tem um determinado lago de água doce, que era conhecido como Lago das Águas Vivas, que são águas vivas que os quinidoblastos, né, produzem uma toxina que não afeta o ser humano, que as pessoas podiam nadar em meio às águas vivas, mas até o aquecimento global aqueceu a água, não tem mais nesse local as águas vivas, mas tem águas vivas de água doce, tá? As classes, é importante saber? Sim, é importante saber sim, tá? Os nomes das classes. Hidrozoa, já sei que tem a hidra aí, que eu já mostrei aquele bichinho que é mais fininho, né?
que normalmente estão encontrados em forma de pólipo, vida fixa, e interessante que na classe do hidrozoa também estão as caravelas, que são animais bem diferentes, né? Que as caravelas é importante dizer que são colônias de animais, são vários quinidários menores que formam um único animal. E que sua toxina urticante dos quinidócitos, quinidoblastos, dependendo do contato, sim, pode ser fatal para o ser humano. E isso que eu vou contar pra vocês, só pra terminar aqui essa pequena história. O meu namorado, meu companheiro de vida, estava surfando, contei isso em sala de aula, eu acho, estava surfando esse último verão em Floripa, e aí ele saiu da água passando muito mal, porque essa caravela, ela tem tentáculos, a parte que boia não é tão grande, mas os tentáculos são muito compridos, e esses tentáculos se enrolaram nele, e ele tava com aquela lycra, né? Então na parte do peito e das costas não, mas aqui subiu um pouquinho a lycra, na cintura, no braço, nas panturrilhas, foi a coisa mais... E ele saiu sentindo muita dor, quase desmaiando, e a bióloga, que é da teoria e não é da prática, que foi meu instinto? Jogar água doce. Joguei água doce na pessoa pra ver se passava e não se faz isso, se joga água salgada. Porque na água doce, os quinidócitos, a célula urticante fica no tecido quando o tentáculo toca. E aí ela sente como um ambiente inóspito, água doce, é aí que ela libera a toxina. Esse guri começou a ter desmaio, não chegou a desmaiar em si. Tem meio que a visão ficou turva, dificuldade de respirar, e aí baixou a pressão e muita dor, até que eu consegui, era o dia, tipo, véspera de Réveillon, assim, antevéspera de Réveillon, tudo parado, coloquei esse guri na moto, não tinha como ir de carro, não tinha, tudo parado, eu andando pela calçada, apavorada, cheguei em casa, e aí já tinha passado aí, tinha que fazer compressas ou mornas ou geladas pra passar, e aí foi passando. Aí dizia que se deve se levar pro médico se a dificuldade, se há desmaio, se há dificuldade de respirar e tudo mais. E dá até náuseas de tão forte que é. Então tome cuidado, você que é surfista, você que é banhista, não sei se verão que vem as caravelas vão estar no nosso litoral, né? Normalmente não tem. Cifozoa. Gente, o cifozoa aqui, o segundo, se você tiver que saber algum dos filos, saiba esse. Não saiba outro, saiba esse, porque os cifozoários são as águas vivas. É o que mais cai. É o que vai ter um tipo de reprodução diferente. Então, muitas vezes só vai dizer a reprodução dos cifozoários. Quem são eles? Águas vivas. Então, uma das classes importantes de lembrar é o cifozoa. Antozoa, que são principalmente as anêmonas, e aqui eu vou ter que falar para vocês, os corais, amores, a gente não pode esquecer dos corais. Os corais, aquilo que a gente mergulha, vê e fica super feliz, veremos imagens, na verdade nada mais são do que mini quinidários bem pequenininhos, que tem tentáculozinhos, que tem boquinha, e por isso que a gente não pode tocar no coral, porque eles são muito sensíveis, demoram muito tempo essas colônias para crescerem, e quando a gente toca, a gente normalmente está destruindo o coral. Muitos deles calcificam, e calcificando dão a resistência e a dureza, ok? E o que é o esbranquiçamento, o clareamento dos corais? Vão perdendo as cores. Os corais, eles vivem isso que as questões mais pedem, questões ecológicas e ambientais. Os corais, eles vivem em simbiose com determinadas algas. E essas algas, elas vão ter a sensibilidade à temperatura da água. Então o que acontece? Eles vivem em simbiose, ou seja, eles dão um local para a alga crescer e eles se alimentam dessa alga. Se o aquecimento global continuar assim, o aumento de 1 grau na temperatura da água faz com que essas algas acabam morrendo, e os corais vão perdendo a sua vitalidade, vão perdendo a sua cor, e aí há um processo de lentamente vai morrendo o coral e só ficam os esqueletos. O nosso planeta, eu sempre mostro isso, eu não mostro aqui por causa dos direitos autorais, o nosso planeta, que é aquele documentário da Netflix, mostra bem claramente nos primeiros episódios, é esse processo aí do clareamento, do aquecimento e dos esqueletos de corais, que aí só fica a parte calcária
que sustenta. Inclusive, outra curiosidade é que se você se machuca no coral por um acidente, você é um surfista ou um próprio mergulhador e sem querer vai para um lugar muito raso e se machuca, a cicatriz normalmente não melhora. E se você fica sempre marcado pro resto da vida. E se você também tá pensando em mergulhar e levar um pedaço de coral, pode ser um crime ambiental, tá? Então, cuidado, não se toca, não se mexe no coral, porque ele é a base da cadeia alimentar de muitos ambientes aquáticos. E o cubozoa, pra gente terminar, que é onde estão as vespas do mar, que são esses animais que podem ser mortais. Então, meus amores, eu vou deixar essa aula por aqui, tá? E porque já deu 15 minutos. E nos próximos vídeos a gente vai falar de outros detalhezinhos sobre os quinidários. Beleza? Fechou? Amo vocês!